Mas antes vou até São Paulo, onde está o nosso correspondente Sidney Botelho, que vem trazendo informações da capital. Meu amigo Sidney Botelho, seja muito bem-vindo ao nosso Farol. Um abraço. Grande abraço, Beto. Grande abraço a todos do Farol de Limeira. Chegamos justamente falando do dia após as eleições, principalmente no estado de São Paulo. Tarcísio de Freitas, com mais de 55% das urnas dos votos válidos, conquistou, sim, o título de governador do estado de São Paulo. E muito curioso, manteve sim a sua força do primeiro turno diante de todo o cenário político que tivemos ao longo desse pleito de 2022. Fernando Haddad, que não demonstrou tristeza porque o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva foi a pessoa, o seu padrinho, aquela pessoa que o apoiou aqui no estado de São Paulo, e até mesmo na festividade ontem na Avenida Paulista, muita comemoração por parte do candidato ao governo do estado de São Paulo derrotado. Visando esse lado mais governo estadual, Tarcísio de Freitas, em sua declaração inicial, deixou bem claro que é pensar para frente. Talvez podemos ter um estado de São Paulo voltando a ter recursos do governo federal, já que nos últimos 4 anos o governo federal não apoiou tanto o estado, que mais faz com que a nação tenha, sim, os seus impostos, e essa reversão, essa reciprocidade não ocorreu. Trazendo um pouco dos números das zonas eleitorais de São Paulo, Beto, para entendermos como que foi até mesmo essa eleição e também a vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e agora presidente eleito. Os extremos deram a vitória ao Lula, ou seja, no extremo sul, Grajaú, Piraporinha, Valo Velho, Parelheiros, deram ali ao Lula mais de 60% das urnas. E isso facilitou muito na contagem na cidade de São Paulo, que elegeu o presidente Lula, ao contrário de outras cidades lindeiras da capital paulista. O Alto de Pinheiros, que é onde mora o Lula, uma região mais nobre da cidade de São Paulo, também teve ali aproximadamente 50% das urnas favoráveis ao ex-presidente, candidato eleito. Já Bolsonaro e principalmente Tarcísio de Freitas, o Tatuapé, Vila Formosa, Santana, praticamente deram um voto maior de confiança ao presidente atual do Brasil, Jair Bolsonaro, e também, principalmente, a Tarcísio de Freitas. Então, veja, os extremos, a periferia veio com o Lula, o lado mais nobre da cidade, onde há uma estrutura mais qualificada, veio com Tarcísio / Bolsonaro. Agora nós vamos entender como será feita essa distribuição, principalmente porque os extremos, aí eu coloco um pouco da Zona Leste, cidade de Tiradentes, que votou no Lula. Então, vamos dizer que São Paulo está cercado, ou seja, as laterais todas vermelhas, de petistas ou de quem apoia o Lula, que ontem mostrou que a cor não existe, é vermelha, mas também verde e amarelo. E o interior, foi mais com o Bolsonaro. Então vamos ver como que vai ser esses próximos 4 anos. O que esperamos é que tenhamos qualidade de vida, segurança, saúde, educação e uma economia mais forte para gerar empregos, principalmente para o microempreendedor e também para o pequeno empreendedor, que foram prejudicados ao longo de 4 anos, de 2018 a 2022. Sidney, tem uma pergunta para fazer para você. Como é que será o relacionamento, como você pode classificar o relacionamento do atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, que deve ser candidato à reeleição, né, daqui a 2 anos, com o governador eleito Tarcísio de Freitas? Sidney. Temos aí que entender que Ricardo Nunes é do MDB, Beto, e uma das pessoas mais elogiadas ontem pelo presidente eleito Lula foi Simone Tebet, que é do MDB.
Então, essa junção, essa unificação deve ocorrer, principalmente do bom relacionamento que Simone tem com o Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin é uma pessoa muito forte no estado de São Paulo. E Geraldo Alckmin que deve trazer, sim, o apoio de Michel Temer, um dos grandes caciques do MDB. Então, eu acredito que esses próximos 2 anos, o próximo ano de 2023, período de campanha para a prefeitura local, podemos dizer assim, onde nós não sabemos quem será o candidato a prefeito de São Paulo. Tudo tem indícios de ser Guilherme Boulos, um dos candidatos a deputado federal mais votados no estado. Mas existe o nome de Fernando Haddad também, que ficou nítido que a força de Fernando Haddad na cidade de São Paulo é muito forte. Talvez para dar um apoio ao Lula para que os próximos 2 anos seguintes, de 2024 a 2026, sejam mais tranquilos. Então, nós temos que entender como será feita essa distribuição de cargos no Ministério Federal. Se o MDB estiver muito presente, provavelmente Ricardo Nunes, prefeito da cidade de São Paulo, apoiará mais o governo federal. E aí nós temos que saber, eu acho que a observação maior, como Tarcísio Freitas vai atuar em relação a esta questão, governo federal e governo estadual. Mas a minha visão, analisando o que aconteceu de ontem para hoje, talvez Ricardo Nunes tende a ficar mais conectado ao governo federal, indiferente que seja Lula, Alckmin ou que seja, do que o governo estadual. Tudo isso vai depender muito agora de como será construído o ministério do ex-presidente, que é presidente eleito agora, elogiado por muitos líderes internacionais, e como ele disse ontem no seu discurso, ele terá 2 dias para descansar e depois, eu acredito, do feriado de finados, dia 2, ele começa a trabalhar e nós temos que saber como será essa transição presidencial. Então, Beto, temos que esperar, mas ao meu ver, a cidade de São Paulo, principalmente pelos números das urnas, que deu a vitória ao Lula e também ao Haddad, eu acredito que o Ricardo Nunes não vai contra a sua massa, principalmente porque ele está local, ele não está estadual. Perfeito. Bom, apenas 2 observações. Cruzei São Paulo na semana passada, conheci a faixa azul ali para os motoqueiros na Avenida dos Bandeirantes, mas vou te contar, os próprios motoqueiros, bom, vi 2 vezes só nesse dia, mas não estão respeitando essa faixa especial aí para os motociclistas na Avenida dos Bandeirantes. Fiquei chateado com isso. E tem uma imagem pouco anterior a isso. Sidney, isso aí foi fotografado, aliás, a minha esposa fotografou quando nós estávamos cruzando um dia de grande movimentação na marginal do Tietê. E me chamou a atenção que esses ambulantes, eles estão praticamente invadindo as faixas, com esse negócio aí de venda de salgadinho, chamou muito a atenção, Sidney. O que é isso, hein? Beto, e isso está na faixa esquerda da marginal, isso. Tá bom? Principalmente ali, depois da Ponte do Limão até a Ponte das Bandeiras, é onde se concentra a maior quantidade desses ambulantes. Até então, quando as motos eram permitidas nesta via, que é a marginal expressa da Tietê, que liga até a rodovia dos Trabalhadores e a rodovia Dutra, e eu, por ser um motociclista, é muito perigoso, porque você é obrigado a reduzir e ali a velocidade de 90 km por hora. Esses ambulantes já estão há uns 4, 5 anos nessa região, desde quando o prefeito ainda era João Dória Júnior. É algo que, para mim, deveria ser limitado, ou segurança pública para tirarem essas pessoas daí. Porque quando o trânsito está livre, obviamente eles não ficam. Eles só entram mesmo quando o trânsito está parado, mas a troca de faixas é muito prejudicial,
principalmente porque se os motoristas não comprassem esses produtos, facilitaria muito, porque o tempo que um motorista fica esperando para comprar uma água, um salgadinho, uma pipoca, prejudica o trânsito e as prefeituras, os prefeitos, tanto os Dórias, Bruno Covas, Ricardo Nunes, não analisam esse fato. E é estranho porque ninguém da segurança de trânsito intervém nesta questão. Então, é algo que já está enraizado na cultura do paulistano. Na faixa azul, na semana passada, eu estava acompanhando uma entrevista do responsável por essa faixa azul, o senhor Luiz Fernando, que foi o idealizador dessa faixa. E ele garante que essa alta velocidade que vem dos motociclistas adentrando na Avenida dos Bandeirantes vem oriundas principalmente de quem está vindo da Marginal Pinheiros, que a velocidade é de 90 km por hora. Quando o motociclista entra na via, não há uma redução. E é um motociclista empurrando o outro motociclista. E então, com isso, há um estudo, e diferente da 23 de maio, a Avenida dos Bandeirantes, ela tem faróis, semáforos e tem pessoas circulando ali nas faixas de pedestres. Então, era para ter uma redução da velocidade. Porém, o único radar que tem é na Ponte João Julião. Então, com isso, fica inviável esse controle. E todos os outros radares, eles estão frontais, impedindo o quê? A multa para esses motociclistas. Então, é esperado uma análise em relação a esta via para saber qual será a decisão. Mas, Sidney, por que na Avenida dos Bandeirantes é diferente da Avenida 23 de Maio e Rubem Berta? Principalmente na Rubem Berta e na 23 de Maio, a via fica mais estreita e com isso facilita com que haja uma redução na velocidade do motociclista. Então, agora é mais critério de educação e controle do que propriamente de multas, Beto. E olha que existem muitos fiscais da CET colocados em vários pontos para pegarem esses motociclistas. Então, Beto, é aquela questão, na minha visão, agora é uma opinião mais minha, enquanto não houver tacógrafos nas motocicletas e também um controle nos aplicativos que trabalham os deliveries, as empresas que contratam esses profissionais que trabalham por produção, e quem trabalha por produção não visa a vida, pensa em entregar para ganhar mais, enquanto não houver um controle de tacógrafo e respeito, reeducação desses motociclistas, não adianta vir nenhuma estratégia física do governo. Tem que ser trabalhada a mente dessas pessoas. E, ultimamente, existe um desrespeito, porque motociclistas hoje sobem nas guias, entram na contramão, em grandes vias, para cumprirem e entregarem os produtos. O erro está no empresariado nesse ponto. Eles têm que punir a pessoa que trabalha para eles. Se isso ocorrer, Beto, porque hoje com o GPS dá para você calcular quanto tempo você faz uma entrega. E aquela entrega, se ela for feita antes, com 20% de aproveitamento, diminuindo na entrega, já dá para saber se a pessoa está irregular ou não no trânsito. Então, tá aí, tem solução. Só que como vai colocar na mão de alguém que trabalha por produtividade, né, Beto? Então, é uma consciência mais da pessoa do que propriamente do governo público. Mas aí tem que unir público, privado, e aí a mentalidade tem que ser mudada literalmente, velho. Não, esses motociclistas aí que ganham por produtividade, realmente eles ficam, extrapolam, né? O bom senso, colocando as vidas em risco também. Só para registrar, como São Paulo realmente é uma cidade imprevisível, esse dia aí, essa foto foi tirada num dia de grande congestionamento, né? O dia que eu fui lá para o aeroporto, lá de Guarulhos, eu demorei exatamente da entrada de São Paulo, aliás, a entrada estava livre nesse dia, mas da entrada de São Paulo até o aeroporto eu demorei cerca de 2h30. Foi um congestionamento assim brutal, sem explicação, alguns acidentes no meio do caminho, mas 2h30 para cruzar São Paulo, Sidney. Realmente a nossa capital segue imprevisível no quesito trânsito, meu amigo.
Não, tá lamentável mesmo. Eu tenho muitos trabalhos na OAB de Vila Prudente, um trajeto que eu fazia de carro 40 minutos, eu tô levando 1 hora e meia. Puxa vida. Então, está lamentável circular na cidade de São Paulo. Não sei o que acontece, mas também, Beto, ano eleitoral, nós estamos com muitas obras. Esses dias vindo de um evento, 1h30 da manhã, entrei numa ponte, aí eu falei, vou cortar o caminho pela Expressa e volto para local. Quando eu entrei na Expressa, eu tive que rodar 4 pontes para frente, porque todas as saídas estavam fechadas. Então, até mesmo no controle da Companhia de Engenharia e Tráfego, a CET, eles estão se confundindo e prejudicando sem sinalizações prévias ao motorista. Então, isso gera um congestionamento. E São Paulo, até essas obras ficarem prontas, nós vamos ter que aguardar a melhoria desse trânsito que é interminável na capital. Verdade, amigo. Muito obrigado. Seja sempre muito bem-vindo ao nosso programa. Boa semana. Igualmente, um abraço, tchau, tchau.